Estamos vivendo um inverno um pouco atípico, com temperaturas mais altas que o normal para essa época do ano. A falta de frio contínuo pode colocar em risco a safra de frutas de 2017, principalmente a produção de uvas, maçãs e pêssegos. Frutas que dependem basicamente das baixas temperaturas. A UPF produz 8 espécies de frutas aqui no CEPAGRO, o Centro de Pesquisa Agropecuária. É um espaço para o cultivo e também para o melhoramento genético. Nós fomos lá e também a Tapejara para conferir um produtor que cultiva pêssego e ameixa. Nesta área dentro da UPF, no Centro de Pesquisa Agropecuária, o CEPAGRO, a universidade cultiva em 4 hectares 8 espécies de frutíferas. Aqui tem oliveiras para a produção de azeitona, figueiras, noz-pecan, caquizeiros, amoras pretas, pessegueiros, ameixeiras, além de citros como bergamotas, laranjas e pomelos. O professor Alexandre Nienot pesquisa as frutíferas há mais de 15 anos. O pesquisador utiliza este espaço para dar aulas de poda, raleio, cultivo, avaliação de cultivares e também sobre propagação, que é quando a planta é levada para a estufa para saber se ela vai enraizar e se desenvolver. Uma área de em torno de 4 hectares, onde 8 espécies frutíferas são estudadas. Essas espécies elas são divididas em várias cultivares, são na verdade várias unidades de observação destas espécies. Então é uma área que se faz o ensino, aulas práticas, a parte de pesquisa com os alunos tanto de graduação quanto os alunos de pós-graduação e também trabalhos de extensão, trazendo produtores para que possam conhecer em loco como se faz a condução dessas espécies. A 53 quilômetros de Passo Fundo, no município de Tapejara, vive seu Ari Agenta. Ele é um produtor rural que diversifica a produção. Em 70 hectares da propriedade, ele destina pouco mais de 1 hectare para o cultivo de pêssego e ameixa. É uma produção vendida no varejo, durante os meses de dezembro a fevereiro. E ele vende aqui mesmo, às tardes e também nos finais de semana. É compensador o agricultor ter pomar em casa, cuidar, produzir e depois vender? Olha, eu vou te falar uma coisa. Que esse pomarzinho aqui, esse equivale a muito mais do que 20 hectares de trigo ou cevada. 1,2. Dá para ter uma ideia, né? Dá para ter uma ideia. Uhum. E quanto ao consumo, o pessoal, a gente pouco vende fora. O pessoal, no fim da tarde, horário de verão, chega da fila. A gente está prevenido porque senão você se pega sem fruta. Ele cuida sozinho dos 660 pés de pêssegos e ameixas. O pomar tem cerca de 18 anos e exige um esforço extra de seu Ari, especialmente nos meses de agosto e setembro, época que a planta fica em dormência, para depois entrar na floração. Agora a gente pode ver que elas estão em estado de dormência, né? Dormência ainda, alguma coisa, vocês observaram aí, estão querendo botar alguma flor, Isso em função de um tratamento que a gente fez durante o inverno, que é a calda sulfocálcica, Então ela atrasa um pouco, A época mais trabalhosa é na época da poda, na dessecação, como vocês viram aqui na entrelinha, na linha da cultivar, Sim. Uhum. A poda e o raleio. Isso tem que ser feito na hora certa, para tu ter um resultado bom no final. E para enfrentar a dura tarefa de cuidar dos pomares e não deixar que o clima ou doenças atrapalhem o desenvolvimento da planta, ele conta com a ajuda da Emater de Tapejara. É o Amaral quem acompanha o pomar do seu Ari. Que tem os galhos que não são produtivos, nós tiramos na poda, e esses aqui é o que vai te dar sucesso na produção. Essa é a verdade aqui, Amaral. Aproximadamente assim, cada 4 ameixas, no máximo 5 é 1 quilo. Para você montar um pomar, você tem que pensar em tudo, não apenas na área onde você vai plantar essas árvores, Tem que saber que tipo de árvore, que espécie, qual a mais adaptada. Bem, a gente quando vai fazer um planejamento numa propriedade para a questão de pomares, nós temos que observar alguns detalhes importantes para que nós tenhamos sucesso no nosso empreendimento. Seja a exposição solar, a questão de fertilidade do solo, corrigir a fertilidade do solo, fazer os quebra-vento com a orientação sul, dos ventos frios do sul, para que não atinja a cultura, principalmente no período de floração.
e nós temos que escolher variedades adaptadas para a nossa região. Este inverno está tendo oscilações de frio e, além da pouca quantidade de dias com baixas temperaturas, outro problema é a qualidade desse frio. Existem dois fatores que determinam o crescimento de uma planta: a quantidade de água e temperatura. No Nordeste brasileiro, no Cerrado, o que define que uma planta para de crescer ou retoma o crescimento são os períodos de chuva e os períodos de seca. Nós não temos esses períodos determinados, o que nós temos determinados são períodos de baixa temperatura e de alta temperatura. Então nós temos plantas como citros, a oliveira, que não entram propriamente em dormência, mas pela baixa temperatura elas param seu crescimento. Outras espécies, como pêssego, ameixa, maçã, pera, figo, são espécies que perdem todas as folhas, entram em dormência e que precisam passar por um período de frio para retomar o crescimento, que a gente chama de quebra de dormência. No ano passado, as safras de frutas do Rio Grande do Sul foram consideradas as melhores da história. Isso só foi possível graças ao inverno regular, situação que será bem diferente este ano. Se nós tivermos um produtor que cultive 5 pés de ameixas bem conduzido, é isso que se quer. Produção, né, de qualidade e que o produtor possa manejar contente e tenha a sua mão de obra familiar. Eu não sei se o senhor passa na sua cabeça aumentar a área aqui, porque a gente sabe que demanda muito trabalho. O que o senhor pensa para o futuro? Olha, para o futuro assim, ó, já como o pomar está um pouco de idade, né? Eu penso o seguinte, ó, agora os enxertos sei o que faço, né? Sim. Vou enxertar mais uns 80 pés de pêssego e futuramente esse pomar da ameixa vai sair fora, vai ficar só com os pêssegos daí.